Esse Daniel Moreira é um figuraço. Veja só o que ele escreveu. Vovô herege, vê se me entende que predestinação e livre-arbítrio andam juntas. Mas é lógico que anda junto, meu filho. Não poderia ser diferente. Fosse diferente, né? Então nós seríamos bonecos, né? Automáticos, não é isso? Não, não, meu filho. A predestinação admite o livre-arbítrio. E ela se estabelece exatamente por causa do livre-arbítrio, que você foi criado por Deus com o poder de decidir a respeito de onde você quer passar a sua eternidade. Entendeu? É mediante o conhecimento prévio, o conhecimento antecipado que o Senhor Deus tem a respeito de todas as coisas, que ele elege, né? Elege e depois predestina. Entendeu? Se não fosse essa liberdade de se decidir onde queremos passar a nossa eternidade, né? Nós seríamos bonecos diante de Deus e Deus estaria fazendo absurdos, né? Mandando pessoas indo para o inferno sem merecer. Na realidade, você não entendeu o que é predestinação, tá? Só isso. Só isso. Você entenda. Você entende que um dos atributos de Deus, quando nós falamos em atributos de Deus, nós estamos falando de coisas que só Deus possui. Ninguém mais tem. É só Ele, o Pai, né? Que é a onisciência. Não, são 4 os atributos, né? Onisciência, onipotência, onisciência, deixa eu explicar. É a capacidade de saber todas as coisas. Onipotência é a capacidade de fazer tudo, o que quer que seja. Onipresença é estar presente em todos os lugares. E santidade absoluta. Só Ele tem estas qualidades. Entendeu? São inerentes à pessoa dele. E ele não se dissocia delas. Não consegue dissociar-se delas. Entendeu? Muito bem. Então, a onisciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas. Você já deve ter lido lá, eu menciono em muitos vídeos meus, né, a maneira como ele se apresentou a Moisés, lá no Monte Horebe, quando deu a Moisés os 10 mandamentos. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Eles vão querer saber o teu nome, o que eu digo para eles. E o Senhor instruiu ele desta maneira: eu sou é o meu nome, eu sou o que sou. Com esta frase, eu sou, ele está nos fazendo entender que ele é presente em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Por que acontece isso, meu filho? Porque ele é o Criador da eternidade. Para a sua informação, para você que é um incrédulo a respeito da divindade de Jesus Cristo, na eternidade, tá? Não existia esse nome Jesus. Esse nome, o anjo instruiu José e Maria a dar àquela criança que haveria de entrar no mundo. Tá? E Cristo é um título. Um título. Na eternidade, quando não existia nada, Jesus era o verbo divino. O verbo é a palavra. Tá? Então Deus criou todas as coisas. E criou também a eternidade. O verso 3 do primeiro capítulo de João diz, né? O verso 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo era o Cristo, na eternidade. O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive a eternidade. A eternidade foi feita pelo Senhor Jesus, que é o verbo divino. Entendeu?
Isaías, na sua profecia, ele fala: uma criança nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade. Pai da Eternidade. A criança que entraria no mundo, Isaías diz que ele é Deus Forte e Pai da Eternidade. Entendeu? Então estas coisas eu estou mencionando porque você tem a cabeça cheia de ensinamentos malditos, e o principal deles é não crer na divindade de Jesus Cristo, tá bom? Então veja, você não crê na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo porque, por meio de linguagem subliminar, fizeram a sua cabeça. E você hoje rejeita todo ensino que mostra essa verdade inquestionável e profetizada em mais de 400 versos dentro do Velho Testamento e nas explicações dos apóstolos no Novo Testamento. E isso remete a sua alma para o inferno, por não abraçar o sacrifício feito a seu favor como sua única esperança. Eu represento a eternidade com uma aliança, né? Veja, procura nesta aliança onde ela começa e onde ela termina. Mostra para mim, vê se você é capaz de fazer isso, tá? Não, você não é capaz de fazer isso, tá? Então veja, se você fosse um átomo de ouro inserido aqui nesta aliança, você olharia para cá e o que você veria? Um nadinha diante da grandiosidade que é a eternidade, que não tem princípio nem fim. Você veria então um pouquinho e que você daria o nome de futuro. Aí você olharia para lá, né, e você veria o quê? Um pouquinho daquilo que você daria o nome de passado. Entendeu? Mas veja, Deus vê tudo diferente, meu. Ele vê a eternidade como você está vendo esta aliança. Tudo de uma vez. Entendeu? Para ele não existe passado, não existe futuro. Para ele sempre presente. Então veja, nós lemos lá no livro de Romanos, tá, que diz assim: aos que de antemão conheceu. Outras versões traduzem este verso de outra maneira. Quer dizer, conheceu de uma maneira antecipada. Antecipada. Antes de criar a eternidade, ele viu você. Ele me viu. Tá? E ele viu quais as decisões que nós tomaríamos face à sua mensagem, o seu evangelho, a sua mensagem de salvação. A atitude, a decisão que tomaríamos a respeito do sacrifício que ele faria para a salvação das nossas almas. Se era de aceitação ou se era de rejeição. Simples assim. Tá? Olha, nós lemos também lá no livro de Romanos, no que se refere à eleição de Israel como nação escolhida de Deus, e fala sobre Abraão, que nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas o Senhor disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E não somente esta, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta promessa, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, presta atenção agora, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor,
como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Veja, não tenho nem feito bem e mal, mas a escolha já havia sido feita. Por quê? Por causa das obras? Não, mas por aquele que chama, porque ele bem sabe as decisões que nós vamos tomar ao nos depararmos com a sua oferta, a oferta da nossa salvação.